Bem, pessoal, como eu tinha comentado, né, eu passei para vocês aí esse PDF com questões que serão guias para vocês fazerem a prova de segunda. Então, a prova vai estar parecida com isso, tá? E eu vou passar aqui por cima da prova, dando as dicas sobre como proceder nos estudos e resolvendo alguns exemplos parecidos, para que vocês possam estudar da melhor maneira possível, tá? A primeira questão então vai ser uma questão de verdadeiro ou falso. E aí o que é o recomendado a fazer, né? Colocar as justificativas. Por quê? Se você marcar, por exemplo, aqui falso e você der uma justificativa que está no caminho correto, então mesmo se tiver errado, se a resposta for verdadeiro e você marcou falso, se a sua justificativa estiver no caminho correto e deixar claro assim na correção de que foi só um pequeno deslize que te fez cometer o engano, a professora pode pontuar na hora de corrigir, né? A professora Daiane. Agora, se você não justifica nada, não tem como saber se você pensou algo que estava no rumo certo, mas só por um pequeno descuido cometeu o erro, né? Então, recomendo colocar todas as justificativas para aumentar a chance de a nota ser maior. Então, vamos lá, passando por cima aqui, né? A inclinação de uma reta é o ângulo delimitado pela reta e pelo eixo x, medido do eixo x para a reta no sentido anti-horário. Lembre-se que se a gente tem no plano cartesiano, né, uma reta qualquer, vou colocar em outra cor aqui, né? Temos uma reta como essa no plano cartesiano, a inclinação dela nada mais é do que esse ângulo aqui. Tá? Se a reta, por exemplo, fosse decrescente, seria esse ângulo aqui, né? Então, no caso, dá para ver que a inclinação é sempre um ângulo que vai variar de 0 até 180 graus, né? Sendo 0 quando a reta for paralela ao eixo x. Tá? A inclinação de uma reta pode assumir qualquer valor entre 0 e 2π. Bem, como eu acabei de falar, né? Isso aqui parece ser falso. A declividade de uma reta nos dá informações sobre sua inclinação. Qual a relação entre declividade e inclinação? Por definição, se a inclinação é o ângulo alfa, a declividade é a tangente de alfa, né? Então a declividade está relacionada com o ângulo alfa. E a inclinação e a declividade então se comunicam, né? Quando a declividade é positiva, a inclinação está entre 0 e 90 graus. Quando a declividade é negativa, a inclinação está entre 90 e 180 graus. Tá? A declividade de uma reta só assume valores positivos. Bem, pense o que acontece quando a reta é negativa, né? Perdão, quando a reta é decrescente. Uma reta vertical possui declividade nula. Declividade é seno sobre cosseno, né? Porque é a tangente de alfa. Se a reta é vertical, a inclinação dela é de 90 graus. O que acontece com o cosseno aqui quando o ângulo é 90? Pensem a respeito disso, tá? Para responder essa questão. Uma reta horizontal possui declividade nula? Opa, agora que eu vi que está escrito errado aqui, né? Se a reta é horizontal, o ângulo é de 0 graus, né? Qual a tangente de um ângulo de 0 graus? Duas retas perpendiculares têm necessariamente declividades com sinais opostos. Se as retas são perpendiculares, o produto das declividades vale -1, como a gente viu em sala de aula e no último vídeo de revisão, né? Então isso aí ajuda a responder esse item. Duas retas paralelas têm necessariamente declividades de sinais opostos. As retas são concorrentes quando as declividades são distintas e paralelas quando as declividades são iguais, né?
Duas retas concorrentes têm necessariamente declividades de sinais iguais. Elas são concorrentes quando as declividades são distintas. Pode ser distinta de mesmo sinal? Pensem sobre isso. Aqui já acho que eu dei muitas dicas para esse primeiro VOF, né? Segunda questão, uma questão sobre circunferência. Tem uma equação que está na forma bem padrão aqui, né? Uma equação de circunferência e pede para encontrar o centro e o raio. E aqui é só se lembrar que a equação de uma circunferência é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, se ela está escrita desse jeito, o centro é x0, y0 e o raio é r. Aqui do lado direito aparece o raio ao quadrado. Muito cuidado, porque na forma padrão tem que estar x menos y menos, tá? Então, se aqui está mais, tem que fazer com que apareça um menos aí para que a primeira coordenada do centro fique explícita. Por exemplo, quando eu escrevo x mais 3, isso é a mesma coisa que x menos menos 3, né? Beleza? E cuidado com o raio aqui, porque o que está do lado direito da equação é o quadrado do raio, tá? Questão 3. Escreva as equações reduzida, segmentária e geral da reta que passa pelos pontos A02 e B10. Repare que... Deixa eu pegar aqui vamos para a próxima página, né? Vou pegar um plano cartesiano aqui. A nossa reta passa por quais pontos? 0, 2 e 1, 0, né? Então ela passa por A02 e B10. Então seria essa reta aqui, né? Perceba que essa reta, os pontos que nos foram fornecidos são precisamente as interseções com os eixos, né? Isso já nos permite encontrar a equação segmentária de graça, né? Porque quando a gente escreve a equação segmentária, x sobre a mais y sobre b igual a 1, a e b são precisamente as coordenadas, né, primeira e segunda, dos pontos de interseção da reta com os eixos x e y, respectivamente, né? Então aqui a equação segmentária dessa reta seria imediatamente x sobre 1 mais y sobre 2 igual a 1. Tá, isso aqui é a segmentária. Com a segmentária a gente pode encontrar a geral. Por quê? Se eu multiplico os dois lados por 2 ali, fica 2x mais y igual a 2, que pode ser reescrito como 2x mais y menos 2 igual a 0. Essa é a geral. Isolando o y, a gente tem a reduzida. Y igual a menos 2x mais 2. Então essa é a reduzida. Para encontrar a eu não sei se eu pedi a fundamental. Reduzida segmentar. Não pedi a fundamental, né? Então só falta agora as paramétricas. Para encontrar as paramétricas, a gente precisa de um ponto e do vetor direção, né? A direção pode ser encontrada pegando dois pontos quaisquer e pegando as coordenadas de um menos outro. De um ponto menos as coordenadas do outro. Então, por exemplo, a direção seria a do vetor U, que é o vetor AB, lá da física, né? O vetor direção, que seria as coordenadas de A são 0, 2, as de B 1, 0. Então seria 1 menos 0 e 0 menos 2. Então 1 menos 2 é o vetor direção. Seria esse vetorzinho aqui, né?
menos 2. Esse é o vetor U. Perceba que ele tem realmente a mesma direção da reta, né? Se eu tenho a direção, para encontrar as paramétricas, eu só preciso de um ponto. Porque as equações paramétricas são assim, né? X igual x0 mais AT, y igual y0 mais BT, onde x0 e y0 são coordenadas de um ponto, AB são as coordenadas do vetor direção. Então, eu posso pegar x0 e y0 como sendo, por exemplo, 0 e 2, coordenadas do ponto A, e AB sendo 1 menos 2, coordenadas do vetor direção. Então, as paramétricas ficam x igual 0 mais t, então só t, y igual 2 menos 2t. Então, aqui estão as paramétricas. E temos uma questão resolvida, né? Vai ter uma semelhante na prova. Questão 4. Encontre as equações paramétricas da reta que tem a mesma direção que o vetor. Na 3 eu nem tinha pedido as paramétricas, né? Na 4 está mais fácil ainda. As paramétricas da reta que tem a mesma direção desse vetor e passa por esse ponto. Já fiz, né? Fiz uma semelhante agora. 5. Encontre a equação reduzida da reta R que passa pelo ponto P12 e é perpendicular à reta S de equação menos x mais 3. Então vamos lá. Eu quero a reta R que passa por P12 e é perpendicular à reta S, y igual a menos x mais 3. Bem, essa equação vai ser da forma y igual mrx mais nr. Temos que descobrir quem são declividade e coeficiente livre, né? Mas me falaram que essa reta vai ser perpendicular a essa aqui. Quando duas retas são perpendiculares, o produto das declividades dá menos 1, né? Então, nós devemos ter mr vezes menos 1, que é a declividade dessa aqui, igual a menos 1. Isso implica que mr tem que ser igual a, multiplica menos 1 pelos dois lados, 1. Então, nossa equação vai ser y igual a x mais nr. Para eu descobrir nr, eu me lembro que a reta passa por esse ponto. Então, eu substituo x por 1 e y por 2. 2 igual 1 mais nr. Subtraindo 1 dos dois lados, nr também é igual a 1. E aí eu tenho a equação da reta, y igual a x mais 1. E acabou a outra questão. Por último, calcule a distância do ponto 2, 3 à reta de equação y igual a menos x mais 3. Repare que essa e essa são iguais, né? Tudo bem? Agora eu quero a distância entre esse ponto 2, 3 e a reta y igual a menos x mais 2. Vou deixar isso aqui para usar a informação. Distância entre o ponto 2, 3 e y igual a menos x mais 3. Isso mesmo? Sim. Então, vou até esboçar aqui no plano cartesiano para facilitar a nossa vida. Aqui está o ponto 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Esse é o ponto. Vou chamar ele de A. 2, 3. E a reta
y igual a menos x mais 3. Então, quando x é 0, ela passa pelo 3. Ela passa por esse ponto aqui. Quando o y é 0, ela também passa aqui pelo x igual a 3. Então, a reta é essa aqui, né? E a gente quer a distância entre o ponto A e essa reta. Para isso, a gente vai precisar encontrar a equação da reta que passa por A e é perpendicular à primeira reta, né? No exercício passado, a gente fez algo parecido, né? E nós já concluímos que essa segunda reta, como a primeira tem declividade menos 1, para ser perpendicular a essa, a segunda vai ter que ter declividade igual a 1, né? Vou chamar essa reta de S. A equação essa é a primeira, né? Vou chamar essa reta aqui de R. Y igual a MRX mais NR. A gente sabe que a declividade vai ter que ser igual a 1. E para descobrir o NR, eu substituo ali as coordenadas 2 e 3, porque me falaram que a reta vai passar pelo ponto 2 e 3, né? Então, 3 igual 2 mais NR, que implica NR igual a 1. Então, a nossa equação vai ser y igual a x mais 1. Ou seja, essa equação é a equação dessa reta. Tudo bem? Com essa informação, a gente é capaz de encontrar o ponto de interseção das duas retas, que eu vou chamar de B. Com o ponto de interseção entre as duas retas, a gente mede a distância entre eles, entre A e B, e é o que a gente quer, né? Bem, para encontrar o B, eu resolvo um sistema. B está nas duas retas, então ele tem que atender a primeira equação e a segunda equação. Se eu somar as duas aqui, eu elimino x, né? E fico com 2y igual a 4, que implica y igual a 2. Substituindo em qualquer uma das duas, implica x igual a 1, né? Então, esse ponto de coordenadas 1 e 2. Então, B vai ter coordenadas 1 e 2. A tem coordenadas 2 e 3. E o que a gente quer? A distância entre A e B, que pela fórmula é raiz de 2 menos 1 ao quadrado mais 3 menos 2 ao quadrado. Essa coordenada menos essa ao quadrado, essa coordenada menos essa ao quadrado. Que dá raiz de 1 mais 1, né? Raiz de 2. Temos a distância entre os pontos aí. Então, recapitulando. Para calcular a distância de um ponto a uma reta, né? Se a reta é R e o ponto é a gente precisa encontrar a equação da reta que passa pelo A e é perpendicular à reta R. Com essa equação, a gente monta um sistema envolvendo as duas equações e encontra a coordenada do ponto de interseção. Depois aplicamos a fórmula de distância entre os pontos para encontrar a distância entre os dois pontos A e B, tá? Bem, aqui está um compiladão de como fazer a prova. Eu acho que se eu for mais detalhista, eu estarei resolvendo a prova para vocês, né? Então, acho que vou parar por aqui. Tomem isso aqui como base e reúnam-se em grupos em algum momento aí da tarde. Imprimam essa prova, sentem, discutam essas questões, porque a prova que vai ser aplicada na segunda-feira pela professora Daiane será essencialmente a mesma, mudando pouquíssimos parâmetros, só para testar se vocês captaram realmente a intuição por detrás das coisas, tá? Então tenham todos bons estudos, um abraço, espero que isso aqui ajude bastante, até mais.